E aí, continuando, nesse mesmo programa, a cientista que havia descoberto o cometa, ela tem que, como se diz popularmente, ela tem que surtar para poder as pessoas chamarem, para chamar a atenção das pessoas, mas não chama. Pelo contrário, ela vira motivo de zombaria, e aí começa a ser feito uma quantidade absurda de memes com ela, porque ela aparece então como aquela pessoa descontrolada, a pessoa que está levando as coisas muito a sério. O outro personagem, que é o do Leonardo DiCaprio, ele consegue manter um pouco mais o controle, o autocontrole na situação. E aí ele consegue, nesse sentido, avançar um pouco mais do que ela em torno dessa situação e principalmente tentar relacionar isso com as dimensões institucionais. Ele é logo contratado pelo governo para que seja o principal articulador em torno dessa questão. E ela não, ela abre logo o jogo todo, e inclusive no restaurante, e cria uma comoção grande, depois é presa por conta disso. Então, vai mostrando o filme aos poucos como essa questão viria a ser tratada pela sociedade de uma forma geral. Inclusive, depois ela participa de outros programas, e é interessante um programa lá que ela participa em que a pessoa pergunta assim, mais ou menos, né? Ah, mas por que eu devo confiar em você se o nome do cometa leva o seu nome? Ela pergunta o óbvio, mas que relevância tem isso? Quer dizer, porque é justamente a questão, é desviar o foco cada vez mais do que interessa para cair num contexto que seja palatável ao grande público, porque esse contexto palatável é o que gera dinheiro. As pessoas não querem propriamente enfrentar a realidade, e é por isso que em várias passagens do filme a gente escuta uma frase sendo repetida várias vezes por várias pessoas diferentes. Ah, eu queria ficar chapado. As pessoas dizem isso justamente, não querem enfrentar a realidade. É preferível ver fazendo brincadeira em torno do problema, tudo mais, enquanto estava às portas, né? E se tivesse uma organização, a gente percebe pelo filme, é por isso que ele é um filme de ficção científica também, se tivesse tido uma mobilização global, com certeza teria conseguido desviar ou pelo menos fragmentar, o problema ficaria menor e talvez não acabasse com a raça humana. Mas não é o que se vê. Se vê inclusive no campo da geopolítica uma polarização. Eles falam depois de um grupo de países que se reuniu e não deu certo, para tentar resolver a situação, quer dizer, polariza as brigas e conflitos políticos os mais diversos, e que o resultado foi propriamente que todo mundo saiu perdendo, e perdendo mesmo, perdendo a vida, né? O planeta inteiro. Mas, prosseguindo um pouquinho aqui, há uma figura muito interessante, e ela é uma metáfora para muita coisa, né? É uma metáfora de muitos, acho que chama CEOs, né? CEOs de grandes empresas, de grandes empresários do ramo da tecnologia, e até mesmo um pouco a figura de alguns coachings, que é aquele cientista lá do ramo dos celulares, da inteligência artificial, e que ele se apresenta, primeiramente, né, quer dizer, aquele cientista sorridente que diz que nós não devemos estar tristes, né, temos que estar sempre alegres, uma alegria contínua, como se a vida não tivesse os momentos também de tristeza. E ele apresenta como tendo que estarmos sempre alegres, sorrindo, e inclusive na apresentação dele, aquela clássica apresentação, apresentações curtas, com muitos slides, e ele apresenta lá a novidade do celular dele, que seria
um tipo de inteligência artificial que perceberia a partir de certos contextos fisiológicos, como respiração, circulação do sangue, se a pessoa estava triste. E aí rapidamente o celular, o software, chamaria, a partir desses algoritmos que eles implementaram lá, chamaria a sua atenção, dizendo, olha, você tá triste. E aí rapidamente promoveria a solução. E a solução é muito simples. A solução, lá no filme que é mostrado, é um vídeo de um cachorrinho. E aí o cachorrinho está em cima de uma galinha, como se fosse um cavalo, né? E aí, na mesma hora que o cara assiste o vídeo, ele começa a rir e tal, e aí o celular acalma, né? Ele diz, pronto, você agora está bem, o software volta a um sentido original. Então, é isso, claramente é uma cena patética, não que eu não goste, eu gosto muito de vídeos de cachorrinho, mas claramente é uma solução patética, né? Nós não vamos ficar felizes porque estamos vendo um vídeo de cachorrinho. Faz parte da vida também, momentos tristes. Então, a figura dele é uma metáfora, é quase um robô, não é? É quase um robô, é uma versão digital, digamos assim, desses líderes carismáticos que aparecem nos mais determinados, variados setores, circunstâncias, inclusive na própria igreja, muitas vezes na figura de teleevangelistas picaretas mesmo, né? E ele aparece então como aquele sujeito que é uma mistura de sábio, de místico, já digitalizado, e que a partir das suas engenhocas tecnológicas vai resolver o problema. E é interessante como mostra justamente isso, né? Quer dizer, a dimensão institucional governamental lado a lado com essas grandes corporações que se arvoram de estar para além do bem e do mal, tomando aqui uma expressão clássica do Friedrich Nietzsche, para além do bem e do mal. Isso é bem expresso quando o cientista, que é feito pelo papel do Leonardo DiCaprio, ele indaga ao cientista se ele não estaria fazendo uso da revisão por pares e do processo chamado duplo cego para os procedimentos que ele está implementando. Isso tem uma claríssima correlação com o momento em que nós estamos vivendo aqui da pandemia da Covid. Né? Quer dizer, é um absurdo que, principalmente no ano de 2020, muitas pessoas alegaram assim, não, mas, no caso, pessoas negacionistas alegaram assim, não, mas existem artigos que falam mal da vacinação, ou artigos que dizem que a vacina vai trazer certos males. Nós tivemos que ouvir coisas absurdas, como pessoas dizendo que quem tomasse a vacina teria câncer ou AIDS. Quer dizer, e aí quando você ia questionar essas pessoas, elas diziam assim, não, mas existem artigos. E aí é a questão que o filme justamente tratou. Ter artigos, ter informativos, estudos, pesquisas, a princípio não significa nada. Eu posso, nesse momento, se eu quiser, pegar aqui minhas próximas 2 horas e fazer um artigo sobre qualquer coisa. E colocar isso na internet, num blog, mesmo nesse canal aqui, etc. Isso não vale nada. Ele precisa antes passar por um processo de revisão por pares. Basicamente, assim, bem a grosso modo, o que seria um processo de revisão por pares? Você entrega, você submete o artigo, o seu estudo, a sua pesquisa a uma revista de grande circulação e de grande renome, que em geral nós identificamos por Qualis, e a partir daquela revista eles vão escolher, a princípio, 2 pessoas, pode ser mais, mas a princípio 2 pessoas que vão fazer uma revisão. Uma não deverá conhecer a outra, elas vão também pegar o artigo sem saber quem é o escritor, e elas vão fazer um estudo e depois vão confrontar esses estudos. E a partir dessa confrontação, que chamamos duplo cego, é que elas vão
identificar e dizer, olha, é adequado, ele corresponde aqui aos cânones da ciência, podemos publicar. Na medida em que é publicado, aí sim é que o artigo começa a ter validade propriamente. Nós vimos, por exemplo, no caso da Covid, pessoas alegando, mas há estudos sobre tratamentos precoces, remédio A, remédio B, remédio C, todo mundo sabe quais são. Mas não há nenhuma revisão por pares, nenhum duplo cego, nenhuma publicação em uma grande revista que diga que aqueles remédios batam o martelo para que realmente digam que funciona. Nós temos especulações, mas não há essa comprovação. Se houvesse, os países do mundo inteiro teriam feito isso. E aí, claro que nós não teríamos, quer dizer, parece que às vezes ninguém para pensar por que nós temos milhões de mortes ao redor do mundo. Se tais remédios funcionassem, nós obviamente não teríamos tido esses milhões de mortos, né? Então o filme mostra isso. O tal cientista ele faz lá uma pesquisa, os pesquisadores dele, e que eles iriam levar drones para o cometa, eles iriam implantar bombas dentro do cometa e ele iria explodir e fragmentar, e aí o problema seria menor. Aliás, tratando sobre esse cientista, é interessante como muitas pessoas podem, por isso que eu digo que o filme é complexo, muitas pessoas podem fazer a leitura de que ali se tratava de um empresário, porque em determinado momento chega-se ao absurdo dele levantar que o cometa na verdade seria uma bênção e não uma maldição, porque o cometa ele teria inúmeros minerais que seriam muito interessantes serem apropriados por aquele país, no sentido de que eram minerais que eram produtores principalmente dos componentes mais básicos de celulares. Ora, ele era um empresário do ramo de celulares, de computadores. Então, claramente havia um interesse dele ali. Claramente. Então, conseguem convencer até mesmo o tal cientista, personagem do Leonardo DiCaprio, pelo menos por um determinado momento, de que o cometa não seria tão ruim assim, né? Ele traria enriquecimento, né? E aí eu acredito que o sujeito ele tinha assim um lado empresarial, inclusive ele fica com muita raiva do personagem do Leonardo DiCaprio quando ele diz isso, que ele seria um empresário, porque ele se considerava, na verdade, um sujeito para além do bem e do mal, na verdade, um sujeito visionário. Eu acredito que essa é a minha leitura, não se trata somente de uma crítica ao capitalismo, ao neoliberalismo ali não, mas eu acredito que ele tinha realmente um lado visionário muito forte, mas não quer dizer que lados visionários estejam consoantes a uma dimensão ética, a uma dimensão de caridade, a uma dimensão do amor próximo. Não. Muitas vezes tivemos visionários que eram visionários na história da humanidade, mas que eram profundamente perversos. Isso se mostrou, por exemplo, em grandes guerras e em várias situações tristes que a humanidade já passou. Quer dizer, o fato de ser visionário não é o cara do bem. Não. Ele pode ser um visionário, mas ser no fundo um cara ruim. O visionário realmente ele enxerga alguma coisa para além. Não quer dizer que seja algo ético, como não era no caso dele lá. Ele claramente se mostrou uma pessoa, por detrás daquele sorriso dele, ele se mostrou um sujeito extremamente perverso. E, bom, indo aqui, já adentrando aqui ao final do vídeo, podemos ir aqui agora, então, para a cena final. Na verdade, tivemos que fazer esse percurso até aqui para chegar nessa cena final, mas o que interessa aqui ao canal é essa cena final. Então, a princípio, como eu disse, eu fui verificar, eu sempre faço isso quando eu vou assistir um filme, eu nunca assisto um filme às cegas, justamente porque eu acredito que, primeiramente, não devemos ser anoréxicos culturais, como diz o Brian Goodall. Devemos assistir. Os filmes eles são um espelho de quantas anda a cultura, e se nós queremos evangelizar as pessoas, levar a palavra de Deus às pessoas, nós devemos minimamente conhecer a cultura.
E no mais, acredito, à luz da Bíblia, que Deus é soberano. Deus é soberano sobre as artes, Deus é soberano sobre o cinema, Deus é soberano sobre toda e qualquer instância da realidade. Então, é possível então filtrar ou perceber que aspectos são consoantes à nossa fé e que aspectos são completamente dissonantes, divergentes da nossa fé. Mas por não ser um glutão cultural, eu já afirmei em canais anteriores que na minha adolescência, por exemplo, eu era um glutão cultural, assistia de tudo sem perceber que tinham cosmovisões por detrás. Hoje não, hoje eu procuro ver minimamente quais são as cosmovisões. Então por isso eu fui no site do IMDb. Temos um vídeo aqui na playlist que chama Batman Ninja, é uma animação gráfica, aí eu acho que de 2019, se eu não estou enganado, em que o vídeo todo é a gente indo lá no site do IMDb, mostrando sites de tradução para a pessoa que não tem fluência na língua inglesa, e para poder os pais poderem minimamente ver. Tem lá no Parental Guide, no Guia Parental, o filme vai mostrar alguns aspectos. E eu fui no site do IMDb analisar esse filme. E a princípio vi lá a sinopse que eles dão, os atores, tudo mais, e fui direto para a guia do Parental Guide. A primeira aba da guia do Parental Guide é a aba sexo e nudez. E aí tinha uma quantidade absurda de observações. E quando eu vi aquela quantidade absurda de observações, eu a princípio parei e disse assim, isso aqui é um filme pornô. Porque uma quantidade daquela de observações, geralmente tem 3, os filmes têm 3 observações, tudo. Lá tem em torno de umas 10. E eu já parei ali para tentar e fui olhar cada uma. A princípio, a maior parte das cenas, e aqui eu já estou meio que dando o resultado, para quem não venha a olhar o site do IMDb, a maior parte diz respeito a expressões e falas obscenas, palavrões, e basicamente isso. Há algumas cenas de adultério, mas sem propriamente nudez ou sexualidade mesmo, mas apenas induzindo. Há 3 cenas que me chamaram a atenção. Elas ocorrem no final do filme. E uma delas vamos inclusive correlacionar aqui para fazer o final do filme. Uma das cenas eu acho que é completamente desfocada, embora eu entenda, porque o filme ele é uma tragédia cômica. Ele mostra o que há de trágico nessa situação, o cometa caindo, como o que há de comicidade. Em muitos sentidos, a nossa sociedade se tornou uma sociedade cômica. Infelizmente, é incrível como cada vez mais com uma quantidade maior de tecnologia e informação, mas em muitos sentidos nós somos, no meu modo de entender, nos tornamos patéticos, infelizmente, nas mais diversas áreas da vida. Bom, a cena que eu acho mais problemática nesse sentido, nessa aba que traz sexo e nudez, ela diz respeito a uma cena que está no final, o filme termina, vem os créditos e geralmente após os créditos tem uma cena final, né? Uma cena final. Bom, nessa cena final, já adiantando, eles colocaram lá, segundo o site do IMDb, eu propriamente, de minha parte, assim que terminou o filme, eu já não esperei para ver a tal cena, mas está lá no site do IMDb, então deve estar. Eu particularmente não me interessa nem um pouco ver tal cena. E aí cada um esteja convicto da sua postura. Mas após os créditos aparece uma cena em que tem várias, segundo o site do IMDb, várias pessoas nuas, tanto nudez de frente como por trás, e pessoas que o site lá do IMDb mostra como sendo, a palavra acho que é unattractive, não atrativas, no sentido de pessoas obesas,
ou pessoas idosas, quase idosas. Eu não sei bem ao certo, como eu disse, eu não parei para ver, não é meu objetivo. Mas está lá no site do IMDb e com certeza a cena deva estar. De minha parte, assim que o filme começou os créditos, eu já fechei, já assisti o filme. Eu acho essa cena, deve estar lá, né? O site do IMDb diz que está. Acho uma cena completamente desfocada, inapropriada, embora eu entenda, dentro do contexto, o filme tenta mostrar o que ocorreria nas mais diversas esferas se viesse o mundo a acabar. Nem todas as pessoas teriam a mesma postura. Então essa é uma cena. Uma outra cena é uma cena bem rápida. Eu particularmente, a cena foi tão rápida que eu nem propriamente percebi, mas quando o mundo está acabando, mostra um homem e uma mulher fazendo sexo e aparece os seios dela. É uma cena bem rápida, eu particularmente não percebi. E a outra cena, e essa cena inclusive a gente vai tecer algum comentário aqui para finalizar o vídeo, aparece bem desfocado, bem de longe, você percebe assim bem de longe mesmo, mas somente se você for parar para olhar é que você vai perceber. Quando o mundo está acabando, aparece do alto, uma visão de helicóptero, do alto de um prédio aparece uma quantidade de pessoas praticando uma orgia sexual. Eu particularmente não tinha lido, sabia que tinha, mas na hora lá aparece muito vagamente, uma cena bem rápida, que mostram posturas que pessoas tomam a partir de um fim do mundo. Bom, essa seria a aba lá do IMDb, que chama Sexo e Nudez. A aba Violência, no caso, ela não traz muito, eu até achei que teria mais. Ela traz uma cena em que os políticos corruptos do governo, eles criaram um grupo de sectos de seguidores em que eles diziam: não olhem para cima, isso é mentira desses cientistas, esses cientistas aí estão querendo tomar o poder, etc. E tal. Só que chega uma hora que as pessoas olham para cima e está lá o cometa. Não tem mais o que. É a evidência, os olhos estão vendo. E aí elas dizem: eles mentiram pra gente e tal. E aquela coisa bem medieval, começa a jogar tomates nos caras, né? Um negócio meio pastelão. E só que joga umas latinhas lá e pega no olho do sujeito lá e corta. Ele fica saindo sangue assim. Eu achei até, pro que a gente tem hoje no cinema, eu achei até uma cena um pouco mais light, digamos assim. Seria somente essa. A outra aba do IMDb diz respeito a palavras obscenas, palavrões, tal, isso já comentamos. E a parte de que ele chama lá, eu acho que é frightness, amedrontamento, impacto emocional, alguma coisa do tipo. Essa é bem forte, porque mostra o mundo acabando, né? O cometa cai e ele vai destruindo tudo à sua volta. E aí é onde eu quero chegar na última parte aqui. Esse filme ele tem inúmeras leituras. Você pode ler o filme como uma crítica de esquerda aos regimes de extrema-direita, uma crítica de uma certa postura ideológica, política, que vai contra regimes fascistas. E há no filme bastante cenas fascistas, por exemplo. Algo que eu acho muito interessante no filme e que, sinceramente, mereceria aqui um vídeo à parte, é a cena em que eles estão na Casa Branca, os cientistas, e chega lá um alto mandatário do governo e ele traz para eles uns salgadinhos e umas águas e ele vende para os caras. Inclusive tinha um que não tinha troco, e ninguém tinha troco, e ficou por isso mesmo. E depois eles descobrem que aquelas comidas eram de graça. E isso fica na mente da cientista. Ela passa o resto do filme todo se perguntando: mas por que ele fez aquilo? Ele é um cara com dinheiro, é um cara alto mandatário do governo, e ele vendeu uma coisa que era de graça e pegou o dinheiro da gente e não tinha troco. E ele levou e vendeu para... Porque ela passa o filme todo se perguntando isso. A princípio parece uma cena cômica,
uma cena de menor importância, mas não é. Ela diz respeito, isso aqui, como eu estou dizendo, levaria um outro vídeo só para a gente tratar disso, mas ela diz respeito justamente a essa dimensão fascista. Mas o que eu quero tratar aqui, e ela sintetiza esse vídeo, é a última cena, que é a cena da ceia.